Nesta aula, nós vamos aprender a trabalhar com a formatação de números no Excel 2013. Vamos ver quais são os formatos disponíveis e vamos também aprender a alterar o número de casas decimais, que podem ficar em uma célula, e também a forma como um número negativo vai ser mostrado na planilha. A formatação de números, ela é uma formatação muito importante, pessoal. Por quê? Porque quando você vai trabalhar com fórmulas no Excel ou então análises, ela vai analisar em muitas vezes o número que você inseriu. Claro, existem sim fórmulas que vão analisar, por exemplo, o texto inserido, como o número de letras e tudo mais. Porém, a maior parte delas vai analisar o número. Então, pensa bem, você tem que digitar aqui, por exemplo, R$ 2.000. Então, você vai colocar R cifrão, vai digitar aqui 2000,00. Tá vendo? Provavelmente o de vocês vai aparecer vírgula aí e o meu está aparecendo ponto. Vou explicar o porquê isso aqui, pessoal. Quando eu trabalho com o meu notebook aqui, eu preciso de alterar o sistema de números do Windows em geral, porque eu preciso de pontos e não vírgula, porque eu trabalho no sistema norte-americano em uma das minhas áreas de atuação. Porém, aqui vai aparecer o vírgula para vocês sem maiores problemas e pode aparecer aqui assim, ó, vírgula, e vai estar tudo certo, tá bom? Então, o que acontece? Quando você insere essa informação, eu estou misturando aqui o R e o cifrão, que são letra e código, e números. E quando você leva isso para uma fórmula no Excel, pode acontecer dele gerar uma incompatibilidade. Em muitos casos, como por exemplo o R cifrão, a porcentagem, ele pode até já entender isso para você, mas em alguns outros ele trava. Então, o que você tem que fazer? Você tem que utilizar a formatação de números para colocar essa simbologia nos números de forma bastante simples e de uma forma que o Excel vai entender aquilo como um número que apenas tem uma representação diferenciada. Então, olhem só como é interessante trabalhar com a formatação de números. Vamos dizer que você tem aqui 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 e 7.000. Vamos dizer que você quisesse colocar reais em todos eles. Se você fosse ficar digitando em um por um aqui, nessa quantidade que está aqui ainda dá, mas é um processo chato. Imagine se você tivesse 100 números, ia dar um trabalho maior. Então, o que você vai fazer? Vai selecionar todos eles, ou um se você quiser, dois, e vai vir aqui nesse símbolo de cifrão. Ó. Aqui é o formato de número de estilo de moeda que a gente chama, ou então estilo contábil. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar nessa seta e ver as opções que tem. Tem até a moeda chinesa aqui, tá vendo só? Aí você vende e seleciona aqui, por exemplo, reais, português, Brasil. E todos eles vão estar agora num estilo de reais, que o Office, ou na verdade o Excel 2013, vai entender como sendo um número que está apenas num estilo monetário. Se você quisesse, por exemplo, o dólar ou qualquer outro que está aqui dentro, bastava selecionar que ele iria formatar para você automaticamente. Agora, vale ressaltar que a formatação de número ela pode ser feita de várias formas diferentes. Note que aqui você só trabalhou com formatação contábil, mas você tem porcentagem, você tem aqui, por exemplo, separador de milhares, tá vendo? E se você clicar nessa setinha aqui, ó, você vai acessar o formato do número. Olha só que bacana. Aqui você tem todos os tipos de números que você pode trabalhar. Tá vendo só? Então você tem a fórmula geral, que pode ser qualquer tipo de informação. Você pode ter um número, você pode ter uma moeda, você pode ter um símbolo contábil, você pode ter uma data, você pode ter porcentagem, hora, fração, número científico, texto especial, que pode ser vários tipos de número, como por exemplo um código postal, tá vendo? Ou você pode personalizar os números que você vai trabalhar. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui eu queira ter um número com 4 casas decimais. O que eu faço? Ó, eu venho aqui e digito 1,25678.
Vocês concordam comigo que aqui vocês têm 5 casas decimais? Mas eu pedi para ter 4, não é? Vou pressionar Enter, vamos ver o que acontece? Ele arredonda a última casa decimal para manter as 4 que estão aqui. Então, quando você for trabalhar com número, você precisa saber o formato que você vai estar trabalhando e você pode escolher também quando você vai ter o número de casas decimais, o número que você vai querer ter no final, e você pode escolher a forma para representar um número negativo. Olha só, vamos escolher essa aqui, vermelhinha. Aí se eu venho aqui e digito menos 1, 2, 3, ele vai colocar em vermelho para a gente. Então isso gera uma formatação interessante que você vai poder utilizar nas suas planilhas. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com a formatação de números no Excel 2013. Vimos que existem vários formatos que podem ser escolhidos, como formato contábil, formato de porcentagem ou até mesmo um formato personalizado. E vimos também que é possível escolher o número de casas decimais do número e trocar também a forma como vai ser representada um número que for negativo.